Primeiro livro da Bíblia. Glória a Deus. Livro de Gênesis, capítulo de número 11. Glória a Deus. Hoje eu passei o dia com o Senhor e eu disse para o Senhor: Senhor, eu queria uma palavra de direção para este ano. Uma palavra de direção para o ano de 2012, para a tua igreja. E o Senhor me deu essa palavra. E eu quero compartilhar com você. Gênesis capítulo de número 11. Se tiver alguém aí do seu lado sem Bíblia, convida esta pessoa para ler a Bíblia com você. Amém? Gênesis capítulo 11. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia mesmo. É o primeiro livro da Bíblia. Amém? Gênesis capítulo 11. Versículo 1 em diante. Diz assim: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-nos bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é que começavam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Eia, desçamos, confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Amém? Até aí. Fecha a tua Bíblia, põe ela no banco, vamos orar. Glória a Deus. Espírito Santo, nós te adoramos, nós te glorificamos, Senhor Jesus. Pedimos a tua graça, Senhor, a tua misericórdia, para ministrar a tua palavra nessa noite, Senhor. Toma minha vida nas tuas mãos, toma o meu coração, toma os meus sentimentos, toma os meus pensamentos, Senhor. Dirige agora, Senhor, a minha boca, para que possamos pregar aquilo que vem do teu coração. Espírito Santo, eu te dou total liberdade. Faça de mim um instrumento, sejas tu o tocador. Leva toda a mente cativa até o santuário, Senhor, e de lá emana as tuas palavras para a glória do teu nome. Eu me entrego nas tuas mãos, Senhor. Entrego esta igreja nas tuas mãos. O Senhor conhece a necessidade de cada um, Senhor. Então supre a nossa necessidade através da tua palavra, da tua maneira e não da nossa, do teu jeito e não do meu. Senhor, fica à vontade. Nós te damos liberdade, Senhor. Fica à vontade, Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Pode se assentar dando um glória a Deus. Se é para aplaudir a Jesus, vamos caprichar. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Quantos estão esperando pelo avivamento do Senhor, irmão? Dá um sinal com a mão aí para mim ver. A gente só ouve falar de avivamento, não é verdade? Nesses últimos dias a gente ouve, aonde a gente vai, avivamento, avivamento e avivamento. E o que eu entendo de avivamento é muito diferente do que eu vejo
de avivamento por aí. Avivamento, como as pessoas dizem, a tampa da chaleira vai voar. Não, avivamento é quando o fundo cai. É quando eu me arrependo, é quando eu me humilho na presença de Deus. É quando eu mudo. Então, eu estou vivendo um avivamento. Nós queremos crescer e todos nós buscamos um crescimento para a nossa vida. É verdade ou não é? Você entra na escola para quê? Para crescer. Aí você completa a escola, você entra na faculdade. Para quê? Para crescer. Todos nós estamos procurando um crescimento. Não é verdade? Então todos buscamos uma maneira de crescer. E crescer não é errado, crescer é bom. Deus quer que você cresça. Olhe para o irmão do seu lado e diga isso para ele. É a vontade de Deus que você cresça. O problema, querido, no crescimento, não é o crescimento, mas é a forma com que eu cresço. A maneira com que eu cresço é que está errada. Note que o texto que nós lemos, a Bíblia diz que uma era a língua do povo. Ninguém falava em outra língua, todos falavam a mesma linguagem. E a Bíblia diz que eles começaram a construir uma cidade e começaram a construir também uma torre. A mente, a ideia deles era: olha, vamos construir uma torre que toque nos céus, que chegue até os céus. Então nós seremos eternos. A ideia está errada? Não, a ideia está certa. Chegar no céu, tocar nos céus, alcançar o céu, essa ideia é boa. Só que a maneira com que eu cresço é que está errada. E é isso que eu quero transmitir para você aqui nessa noite. A maneira certa de crescer. Nós precisamos crescer. E precisamos crescer da maneira certa. A Bíblia diz no Salmo 127: se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que edificam. Porque, meu irmão, Deus dá os seus enquanto dormem. Nós precisamos crescer, mas da maneira de Deus, da maneira certa, para que o crescimento seja saudável, seja sadio, seja fortificado. Porque eu vou dizer para você, todo crescimento que eu posso explicar, esse crescimento não foi Deus que cresceu. Nós não podemos tentar fazer as coisas do nosso jeito. Nós temos que deixar Deus ser Deus. Pastor, mas espera aí, eu não estou entendendo. Então Deus está no controle. Eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. A minha vida está nas mãos de Deus. Isso é um grande mistério. Eu preciso parar de fazer planos para que Deus guie a minha vida, para que Deus dirija a minha vida, para que eu alcance o plano perfeito. Eu preciso parar de analisar as coisas para que Deus possa entrar no meu coração e me dar uma visão distinta das coisas. Eu preciso ter conhecimento, entendimento daquilo que Deus está fazendo na minha vida. E a única forma é uma vida totalmente rendida e entregue ao Senhor, submissa a Deus, debaixo do comando e da voz de Deus. Se Deus não edifica a casa, irmão, então em vão trabalham os que edificam. Em vão trabalham os que edificam. Deus quer edificar a sua vida, mas para isso você vai ter que deixar. Os homens disseram: olha, vamos construir tijolos e vamos construir uma torre, e essa torre toque os céus. E Deus de repente olhou para os homens e disse: eles falam uma língua, vamos lá e vamos confundir as línguas. Vamos espalhar os homens, para que eles não construam mais, para que eles não façam mais do jeito deles. Deus confundiu o homem quando pôs sobre os homens línguas. Então ninguém conseguia entender mais ninguém. Deus plantou uma confusão. Todavia, quando você tentar fazer do seu jeito, uma hora você vai ficar em confusão. Porque quem quer construir é Deus. Quem quer trazer discernimento e alinhamento para a tua vida é Deus, irmãos. A Bíblia diz no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 26, Jesus dizia:
O reino de Deus é assim, como um homem que lança semente à terra, e dormisse, e se levantasse à noite ou de dia, ou assentasse ou brotasse, crescesse, não sabe ele como, ele não sabe como, porque a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio de espiga. Querido, Deus é que edifica, é Deus que vai dar o crescimento. É assim o reino de Deus. É como um homem que lança semente. Depois de lançar semente, o que ele vai fazer? Ele vai dormir, ele vai descansar, ele vai deixar Deus trabalhar. É assim o reino de Deus. Eu preciso ter a semente na minha mão. O que é a semente? A semente é a palavra de Deus. A Bíblia diz: bem-aventurado é aquele que carrega a preciosa semente, ainda que com lágrima e com pranto, certamente colherá os teus molhos. A Bíblia, quando fala de semente, está falando da palavra. Jesus, quando faz a parábola da semente, e um deixou a semente cair na beira do caminho, a semente que caiu nos pedregais, a semente que caiu no meio dos espinhos, e a semente representa a palavra de Deus, a palavra que não pôde ser frutificada no meio dos espinhos, porque estava sufocada pelas riquezas, a palavra que não pôde ter crescimento nos pedregais, porque não teve raiz, não criou raiz, não pôde crescer de si mesmo, a semente que não pôde crescer na beira do caminho, porque as aves do céu vieram, avistaram e roubaram a palavra, roubaram a semente. A semente é a palavra de Deus, e o reino de Deus é assim, é como um homem que lança a semente e depois ele vai dormir. Ele vai dormir, Deus vai trazer o processo do crescimento. Deus vai trazer o processo do crescimento sobre a tua vida. Primeiro, aleluia, primeiro o grão, depois a espiga, e depois o grão cheio de espiga. É assim que funciona, meu irmão. A terra por si mesmo frutifica. Tudo que vai acontecer na minha vida tem que ser movido por Deus. Eu não posso mover, Deus tem que mover. Eu tenho apenas que cumprir, ser obediente, fiel a Deus. Enquanto eu sou fiel, eu vou cumprir todo o propósito de Deus na minha vida. Deus tem que sustentar meu casamento, Deus tem que sustentar meu ministério, Deus tem que sustentar minha família, Deus tem que sustentar minha vida profissional, Deus tem que estar sustentando a minha vida onde eu colocar as minhas mãos. Deus tem que estar na minha frente. Eu não posso dar um passo à frente se Deus não estiver. Está entendendo, meu querido? Se não é Deus que está sustentando, uma hora vai acabar. Se não é Deus que está sustentando o seu casamento, escute. Se é outra coisa que está sustentando o seu casamento, uma hora vai acabar. Uma hora vai acabar. Tem pessoas que dizem assim: acabou o amor. Não, nunca teve amor. Sabe por quê? Porque quando Deus está sustentando, Deus é a própria pessoa do amor. A Bíblia diz: Deus é amor. Deus não tem amor, Ele é amor. Aí a pessoa diz assim: acabou o amor. Não, nunca teve. Escute, irmão, um dia o dinheiro vai acabar. E aí quando acabar o dinheiro, talvez acabe o casamento. Um dia você vai ficar velho. Vai ficando velho. Aí quando vai ficando velho, aí quer trocar de esposa, quer trocar de marido, quer trocar disso, trocar daquilo. Não é assim? Posso ouvir um aleluia? Nós precisamos analisar quem está na frente, quem está dirigindo a minha vida, qual o caminho que eu estou seguindo, quais são meus passos, para onde eu estou indo. Eu preciso entender se é Deus que está comigo ou não, se são os meus sentimentos, se são minhas vontades, se é o meu orgulho,
se é a minha ganância, ou se é a vontade de Deus. Querido, o que nós precisamos para esse ano de 2012 é discernimento e um alinhamento com o céu. Precisamos ter uma visão direta do céu, entender o propósito de Deus, entender a vontade de Deus para viver aqui na terra como se fosse no céu. Essa é a oração modelo de Jesus. Assim na terra como no céu. Para viver na terra como se fosse no céu, primeiro eu preciso ter uma visão alinhada com o céu, uma visão direta do céu, para que eu possa viver aqui a vontade do Senhor. Aleluia! Posso ouvir um glória a Deus? Querido, Deus não é Deus de nova geração, Ele é Deus de próxima geração. Se o que você está fazendo acabou em você, acabou. Isso não pode acontecer. Nós não podemos acabar na gente, irmão. Minha vida não pode acabar em mim. A minha vida tem que ser um exemplo para os meus filhos. E quando vierem os meus filhos, eles vão seguir os mesmos passos. Quando acaba em você, você não estava em Deus. Quando acaba em você, não era Deus que estava edificando. Ah, pastor, mas e eu que não tive uma família, que não tive um exemplo no meu lar, que não tive uma estrutura familiar? Então Deus está começando com você. Mas você precisa entender que não pode acabar em você. Você tem que dar destino para as próximas pessoas, para a tua família. Se você é um obreiro, para as pessoas que estão à tua volta. Se você é um pastor, para as ovelhas que estão em volta de você. Se você ocupa um ministério, você precisa entender que o teu ministério não acaba em você. Não pode acabar em você. Porque se acaba em você, acabou. Não foi Deus que edificou. Deus é Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Não deixe acabar em você. Olha o teu irmão do seu lado, diga para ele: não deixe acabar em você. Não deixe acabar em você, irmão. Através de você, Deus quer influenciar outros. Deus quer trazer alinhamento para outras pessoas. Deus quer trazer discernimento para outras pessoas. Então, não deixe isso acabar em você. Se preocupe mais com o céu do que com a terra. Quando nós nos preocupamos mais com a terra do que com o céu, sabe o que acontece? Nós vivemos os nossos interesses. Mas quando nós nos preocupamos mais com o céu do que com a terra, então quando olhamos para a terra enxergando o céu, olhamos para a terra e enxergamos a vontade do Senhor, olhamos para a terra e enxergamos o que Deus quer, olhamos para o perdido e enxergamos o amor de Deus, olhamos para o necessitado e enxergamos o amor de Deus, olhamos, aleluia, para as ofensas que nós recebemos, porque recebemos ofensas, recebemos críticas, recebemos apunhaladas, recebemos pessoas nos atacam todos os dias, no seu trabalho, na escola, na faculdade, aonde você for, vai sempre ter alguém se opondo contra a sua vida. E quando você olhar com os olhos de Deus, então você vai enxergar a misericórdia do Senhor, você vai enxergar o perdão do Senhor, você vai enxergar a vontade do Senhor. É a única forma de você viver em alinhamento, é quando você está enxergando o céu para viver na terra a vontade de Deus, assim na terra como é no céu. Aleluia! Oh, glória a Deus! A Bíblia diz no Evangelho de Lucas, capítulo 17, no versículo 20, Jesus, interrogado pelos fariseus sobre quando haveria de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Nós falamos muito isso esse ano que passou. Querido, escute. Nós precisamos parar de procurar do lado de fora, de uma forma aparente, uma maneira exterior. Precisamos parar de procurar a vanglória, as coisas que massageiam o nosso ego,
aquilo que parece ser bonito, e precisamos entender a vontade de Deus. E quando ela entender, e a Bíblia diz que está dentro de nós, se está dentro de mim, olhe para o teu irmão do seu lado e diga para ele: se está dentro de você, é você que tem que edificar, irmão. Se está dentro de mim, sou eu que tenho a responsabilidade de edificar esse reino. Posso ouvir um aleluia? Se está dentro de mim, sou eu. Eu preciso entender essa responsabilidade. Pastor, mas eu não sou pastor, eu não sou obreiro, eu não sou nada. Não, você é. Você é filho de Deus. E quando você passa a ser filho de Deus, escute, o reino de Deus está dentro de você. Você tem a responsabilidade de edificar esse reino, de construir esse reino. É por isso que diz a Bíblia, aleluia, que uma pessoa que já nasceu de novo, rios de água viva fluirão de dentro do seu interior. Vai fluir de você rios de água viva, que vai brotar vida eterna. Sabe aonde os perdidos vão encontrar a vida eterna? Em você. Porque da onde que está fluindo rios de água viva que jorra para a vida eterna? Da onde que está fluindo rios de água viva que leva para a vida eterna? É de mim, irmão. É de você. É do meu interior. Eu tenho a responsabilidade, sim, de edificar o reino de Deus, de construir o reino de Deus na terra, de ser a diferença. Mas os homens querem construir torres. Mas é uma forma de tocar o céu, não importa, não é a maneira de Deus. E quando não é a maneira de Deus, irmão, Deus traz confusão. A torre, irmão, representa um patamar mais alto, um lugar de altura, que muitas das vezes massageia o nosso coração. É tão bom estar no alto da torre, é tão bom ser visto de longe. E aí nós desejamos coisas que Deus conhece o nosso coração. Às vezes nós estamos na obra de Deus e estamos desejando coisas assim: Deus, o Senhor sabe, né, Deus, que é para a tua obra. E Deus conhece seu coração e sabe as intenções verdadeiras, as más intenções, aquilo que agrega para você e para mais ninguém, aquilo que agrega para o teu nome e para mais ninguém, aquilo que agrega simplesmente para te autossatisfazer. E às vezes a gente está dando desculpa, está dizendo: é para a obra de Deus, eu estou servindo a Deus. E às vezes não está, irmão. Não está. Às vezes não está. Olha o que aquele povo dizia: façamos uma torre, coloquemos nela um nome, para que cheguemos a Deus. Façamos ali tijolos. Fizeram duas coisas: fizeram cidades e fizeram uma torre. Duas coisas que aquele povo fez: cidades e torre. Querido, eles substituíram pedras por tijolos. No lugar da pedra, o tijolo. Construíram tijolos e começaram a construir a torre. Eu quero dizer para você nessa noite que uma igreja não se constrói com tijolos. Uma igreja se constrói com pedra viva. Nós somos a pedra viva. Jesus olhou para Pedro e disse: tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Oh, aleluia. Nós somos pedra, e é sobre esta pedra que o Senhor quer edificar a sua igreja. Sobre Cristo, Ele é a pedra fundamental, Ele é a pedra de esquina que os edificadores rejeitaram. Cristo, Ele é a esperança da glória.
Mas nós queremos construir do nosso jeito, né, irmão? E quando nós começamos a construir do nosso jeito, aí Deus vem e começa a espalhar tudo. Aí você não sabe por que deu errado. Você diz, por que deu errado? A Bíblia diz no versículo 8: assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade, e cessaram de edificar a Bíblia não diz que eles cessaram de edificar a torre. A Bíblia diz que eles pararam de edificar só a cidade. Por que será? Que eles pararam de edificar a cidade, mas não pararam de edificar a torre. Fala a verdade, irmão. Todos nós temos uma torrezinha aqui no nosso coração, aqui, ó. Fala a verdade. Irmão, a torre é o meu pedido pessoal. A torre é o meu pedido pessoal. Quando vem a dificuldade, você para tudo, mas você não para de buscar o que é para você, o que massageia o seu coração. Eles pararam de construir a cidade. Não, eles deveriam parar de construir a torre e continuar construindo a cidade. Porque a cidade é coletiva, a cidade é para todos. Mas eles continuaram construindo a torre, porque a torre me torna elegante, a torre me torna maior, a torre me torna mais poderoso, a torre vai me dar um nome. Aí nós paramos de construir a cidade para continuamos construindo a torre. É esse evangelho que eu enxergo hoje, irmão. Essa igreja que eu enxergo hoje. Primeiro, o evangelho do legalismo. Que evangelho é esse? É o evangelho que gera condenação. Não posso isso, não posso aquilo, isso é pecado, aquilo é pecado. Irmão, externamente parece ser santo, por fora é bonito, mas por dentro está podre, está cheio de pecado. Esse é o evangelho legalista. Ele gera condenação. Ele diz para as pessoas: você vai para o inferno. Ele não diz para as pessoas: você pode ir para o céu se aceitar a Jesus. Esse é o evangelho do legalismo. Segundo, o evangelho que eu encontro é o evangelho do humanismo. É o evangelho da bajulação. O evangelho que promove homens. O evangelho que promove artistas. Esse é o evangelho humanista, o evangelho da bajulação. Aí a gente paga para assistir eles cantar, eles pregarem. Nós vamos no show deles e dizemos assim: uau, você viu? Que bênção! Aleluia! Eu tirei foto com ele. Esse é o evangelho, irmão, da bajulação. Aí os pastores convidam os artistas para vir na sua igreja para atrair o número. Porque esse negócio já pegou. Até a Globo já abraçou esse negócio. Até a Rede Globo já abraçou esse negócio aí. Já está até investindo nesse negócio aí. A Som Livre agora está cheio de cantor evangélico. Você acha que está dando ponto sem nó, irmão? Hã? Você acha que a Rede Globo está dando ponto sem nó? Daqui a pouco vai ter shows aí com bilheteria, ingressos orbitantes. E aí você vai lá e vai dizer: oh, aleluia, o evangelho chegou na Rede Globo. Que evangelho? Esse que engana os homens. Esse que engana o coração das pessoas. Isso não é evangelho, isso é mentira. Não viva disso, irmão. Não coma desse lixo, pelo amor de Deus.
desperta, levanta, resplandece. Cresça, amadureça. Nós precisamos crescer na presença de Deus para enxergar a vontade de Deus, a palavra de Deus. Então você nunca mais vai correr atrás de homens. Então nunca mais você vai reverenciar homens, pessoas. Aleluia. Querido, Deus só tem um motivo para dar dinheiro para você: para que você seja provisão para quem não tem provisão. Não para você andar arrogante por aí, dizer que você é de Deus. Deus só tem um motivo para levantar o teu nome, para honrar o teu nome na face da terra, para você ser voz para aquele que não é voz. Não para você ganhar dinheiro à custa dos outros. Não para você cobrar para pregar e para cantar. Do contrário, irmão, é Babilônia, é torre de tijolos. Não é Deus que está edificando. E se prepare, vai cair. Muita torre vai cair. Muita torre vai cair. Deus vai destruir. Oh, aleluia. Deus só promove a verdade. Se você está dentro da verdade, você vai ser promovido com Ele. Deus só promove a verdade. Se eu ando na verdade, eu vou ser promovido junto com a verdade. Deus quer promover em você a verdade. O governo que Deus dá aos homens, o governo que Deus está dando a você, não é em favor de si mesmo, é em favor de pessoas. Todo governo que é em favor de si mesmo não é de Deus, não foi Deus que estabeleceu. Nem Jesus construiu nada para ele, irmão. Nem Jesus construiu nada para ele. Tudo que ele fez foi em favor das pessoas. Nenhum lugar para nascer ele tinha, nasceu numa manjedoura. E aí quando morreu e foi enterrado, nem sepulcro Jesus tinha para ser enterrado. Foi num sepulcro emprestado, sepulcro de José de Arimateia. Não construiu nada para ele, tudo que ele fez foi para as pessoas. Porque essa é a visão do reino de Deus. E para que construir? Eu sou celestial, não sou terreno. Por que eu vou gastar tempo construindo coisas aqui? Eu não me conformo com esse negócio. Foi você que me deu um jornal. O jornal da igreja. Deixa para lá. Já levantaram os pilares do templo de Salomão. Irmão, gastando milhões. Para quê? Para sustentar o seu ego? Isso é Torre de Babel. Isso é Babilônia. Isso é Torre de Babel. Dinheiro que podia ser gasto com pobre, com necessitado, com gente que precisa. Esse é o Evangelho. Não essa porcaria que você está vendo aí fora. Não, mas está crescendo, é de Deus. Irmão, se eu for olhar para tudo que cresce e dizer que é de Deus, eu vou ter que dizer que tudo é de Deus. Vou ter que olhar para seitas por aí e dizer, é de Deus, está crescendo. A testemunha de Jeová está crescendo. Né? A carismática está crescendo. Os mormons, né? Está crescendo, está tudo crescendo. É de Deus porque está crescendo? Não. Meu negócio é com a palavra, irmão, com a Bíblia. Não é porque deu certo que é certo. Aleluia. Nós precisamos entender que quando Deus estabelece um governo é em favor de pessoas. E nós não estamos vendo isso. Ninguém quer carregar a cruz. Jesus carregou a cruz, irmão, cruz pesada. Uma cruz que era minha, que é sua, ele carregou a cruz. E aí quando ele diz, quer ser meu discípulo? Então carregue a sua cruz. Não, mas ninguém quer carregar a sua cruz.
Ninguém está disposto a se ofender. Ninguém está disposto a viver um momento ruim da vida. Um coração que se ofende ainda não está pronto para a unidade. Porque se você se ofende, você não está pronto para o ministério, irmão. Você não está pronto para servir a Deus. Porque se ofender está dentro do orgulho, faz parte do orgulho. E se o orgulho ainda impera dentro do seu coração, você não está pronto para servir a Deus. Você precisa perder todo o sentimento carnal e humano. É por isso que a Bíblia diz: se alguém te bater na face direita, da esquerda, bate aqui também. Ninguém pode matar quem já está morto. Ninguém pode ofender quem já deu sua vida, quem já é sacrifício nas mãos de Deus, quem já é sacrifício nas mãos do Senhor, quem já se entregou no Monte Moriá. Ninguém pode se ofender. Ninguém pode tirar. Eu não tenho nada. Vão tirar o que de mim? Eu não tenho nada, nada é meu, tudo é dele, pertence a ele, para eles e por eles são todas as coisas. E aí eu vejo as pessoas brigando, discutindo por coisas tão insignificantes que imperam no orgulho. Porque ainda existe uma torrezinha aqui dentro do seu coração, uma torrezinha de Babel, que quer alcançar um pedestalzinho, que quer alcançar um lugarzinho aqui no alto, que quer ser enxergado, que quer ser visto. E eu quero dizer para você que quanto mais você se humilha, mais Deus te exalta. O caminho não é ir para cima, o caminho é ir para baixo. O caminho é se humilhar, é se entregar na presença de Deus. Aleluia! Se você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, aprenda a administrar as suas ofensas. É na hora de você aprender a administrar. Irmão, olhe para Paulo na cadeia. Paulo foi preso. A Bíblia diz que o carcereiro se converte. Quer dizer, o cara vai preso, vai açoitado, está sofrendo na mão do inimigo, e ele tem vida para pregar o evangelho, para converter o carcereiro. Ele tem fôlego para falar do amor de Deus. Paulo é preso, o carcereiro se converte. A Bíblia diz também que a guarda pretoriana também se converte. Quase que o rei Agripa se converte também. O cara está sendo preso, é levado de um lugar para o outro, de um tribunal para o outro, a perseguição, a acusação, e está pregando o evangelho e está convertendo todo mundo em volta dele. Aí eu olho para a igreja, eu vejo as pessoas preocupadas com a torre, com a torrezinha, e não conseguem enxergar esse lado do evangelho, que é o principal: servir. E quando não temos um alinhamento com o céu, irmão, nós ficamos perdidos aqui na terra. Quando não enxergamos o centro da vontade de Deus, então nós ficamos aqui do nosso jeito. Eu vou construir uma cidadezinha, vou construir uma torrezinha, e o negócio é o seguinte: vai tocar o céu e nós vamos arrebentar. Não tem entendimento? Olha o teu irmão do seu lado, diga para ele: a Babilônia vai cair, irmão. Tudo que é humano vai cair. É por isso, irmão, que eu não pago para pregador e nem para cantor vir pregar e cantar aqui na igreja. Sabe por quê? Porque eu entendo que se eles têm um preço para vir aqui, é porque já perdeu o valor. Tudo que tem valor não tem preço. Quando tem valor não tem preço. Não tem preço. Se colocou preço porque perdeu o valor. Perdeu o valor. Perdeu a essência. Se é que teve um dia. Posso ouvir um aleluia? A maioria dos evangélicos hoje, irmãos, não estão preparados para sofrer. Ninguém quer sofrer. Alguém aqui quer sofrer? Ninguém está preparado para sofrer. Ninguém está preparado para renúncia. Ninguém está preparado para percas. Ninguém está preparado para abrir mão. Ninguém quer isso. Ninguém se prepara para isso. Nós como igreja não preparamos as pessoas para isso. Não, nós preparamos as pessoas
aleluia, para elas receberem as coisas. Preparamos as pessoas para receber torres que toquem o céu. Coisas do ego, coisas do coração, desejo humano. O slogan da igreja hoje é assim: você já recebeu um panfletinho desse? Ou ouviu no anúncio na televisão? Pare de sofrer. Você já viu? Tem até um panfletinho assim, bem grande assim, com a letra desse tamanho. Pare de sofrer. Para de sofrer, irmão. Não, irmão, eu preciso sofrer mais. Olha para o teu irmão do seu lado, diga para ele: não pare de sofrer, irmão. Você não vai falar, irmão. Tem gente que não vai vir mais. Outro dia veio um irmão para mim, teve um sonho, falou: pastor, eu quero contar um sonho para o senhor. Eu falei: conta, meu filho. Eu sonhei que uma multidão ia para um lado e o senhor ia sozinho para o outro. Eu falei: Jesus, eu não mereço isso. A multidão ia para um lado e eu ia sozinho para o outro. Eu falei: Jesus, eu acho que eu estou sozinho mesmo. Irmão, deserto é lugar de Deus se preparar. Esse negócio de sofrer é bom demais. Paulo dizia: eu me alegro com as perseguições, com as injúrias. O cara entendeu o mistério. Quando estou fraco, é aí que estou forte. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Será que é só eu que estou entendendo isso, Jesus? A Bíblia diz: quando tu passares pelo fogo, não te queimará. Quando tu passares pelas águas, pelos rios, eles não te submergirão. Não para não, enfrenta as suas adversidades. Enfrenta. Oh, aleluia. É só você ficar cheio do Espírito Santo. O primeiro lugar que Deus vai te levar é para o deserto. Quer ser cheio? Quer ser cheio do Espírito Santo? Ele vai te levar para o deserto. A Bíblia diz que Jesus, quando foi até o Jordão, e a Bíblia diz que João Batista batizou Jesus, e ele teve a visão, disse: este é o meu filho amado. Escute, aprenda isso. Nós não podemos ser evangélicos. Nós temos que ser filhos de Deus. Tu que teu irmão do seu lado, diga para ele: você tem que ser filho de Deus. Deus, quando olhou para Jesus, Deus disse: este é o meu filho amado. E a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu nele sob a forma de uma pomba. Posso ouvir um amém? O que aconteceu depois disso? A Bíblia diz que o Espírito do Senhor levou Jesus para onde? É a primeira coisa que vai acontecer depois que você for cheio do Espírito Santo. Deserto nele, irmão. Vai para o deserto para quê? Para ser provado, para ser preparado, para ser tentado. Posso ouvir um amém? Aleluia. Aleluia. Aí no deserto o diabo olhou para Jesus e falou assim: tu és o filho de Deus? É mesmo? Prova que tu és filho de Deus. Transforma a pedra em pão. Sabe como que a igreja está tentando provar que é filho de Deus? Está tentando provar para o diabo. Não, porque Deus está aqui. E só aqui. Porque aqui acontecem sinais. Porque aqui acontecem milagres. E está tentando provar para o diabo. Tem alguns lugares que as pessoas manifestam endemoniada e põem tudo em cima do púlpito. Aí diabo, tu tem poder mesmo? O cara está aqui no meu pescoço. Aí tem uns que dá até a faca na mão da pessoa endemoniada. Fala: pega, vem aqui. Irmão, Jesus, ele só disse para o diabo uma coisa: nem só de pão viverá o homem. Se você é filho de Deus, você não precisa provar que é filho. Não precisa provar que eu sou filho do meu pai.
Eu sou filho e pronto. Posso ouvir um amém? É filho, irmão. É só olhar para a cara dele e olhar para a minha. Aleluia. Posso ouvir um amém? É a cara de um, focinho do outro. Eu só preciso fazer uma coisa. Enquanto eu sou filho, eu só preciso crescer, irmão. Crescer, amadurecer. E quando eu amadurecer, me posicionar. Que todo bom pai quer ver o filho completar a escola, a faculdade, ser independente, ter família, dizer: é meu filho, deu certo na vida. Aleluia. Aí o diabo falou: joga daqui de cima, e os anjos te servirão, dará ordem aos teus anjos a teu respeito. Jesus disse: não. Então eu te darei, se prostra, me adora, e eu te darei todos os reinos desse mundo. Coitado do diabo, irmão. É burro mesmo. Ele não sabia que já era dele. Eu te darei, já era promessa. Já era promessa. Eu não preciso provar nada para ninguém. O mundo quer que você seja evangélico, mas Deus quer que você seja filho de Deus. Deus quer que você seja filho. Para ser filho, você não precisa provar nada. Para ser filho, você não precisa ter um ministério na mídia. Para ser filho, você não precisa ter um nome grande. Para ser filho, você não precisa estar num pedestal. Para ser filho, você precisa ser gerado de Deus. Só isso. Ser gerado de Deus. É filho de Deus. Isso é filho de Deus. Aleluia. Tem promessa, tem herança. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Querido, a Bíblia diz que lá na transfiguração, quando Jesus levou Pedro, Tiago e João, e a Bíblia diz que Jesus apareceu para eles na forma transfigurada, o varão com os olhos de fogo, um cabelo branco como a lã, que tinha um atalar de ouro no peito, os pés reluzentes como latão. Jesus apareceu para eles na forma glorificada. Ali também estava Elias e Moisés, e a Bíblia diz que Pedro, ele se levanta e diz: Senhor, façamos uma tenda para ti, para Moisés e para Elias. Mas Jesus não fez tenda. Jesus desceu do monte para continuar a obra. Esse texto prova que Jesus já estava pronto. Já estava pronto para ir para o céu. Porque até Jesus foi provado, irmão. A Bíblia diz que ele se esvaziou, assumiu a forma de servo. Como servo, como homem habitou entre nós, sujeito às mesmas paixões. Até Jesus foi preparado. E esse texto prova que ele já estava pronto, porque apareceu na forma glorificada. Por que é que ele desceu e não subiu naquela hora? Olha para o irmão do seu lado, diga para ele: porque ele queria gerar mais filhos para Deus. E a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 2, versículo 10, a Bíblia diz: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante o que tudo existe, trazendo muitos filhos para a glória de Deus, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Sabe por que ele não subiu naquela hora? Porque ele ainda tinha que gerar mais filhos. Muitos filhos. Olha para o teu irmão do seu lado, diga para ele: você é filho? Pergunta para ele. Pergunta diferente: você se sente filho? Eu vou dar o diagnóstico para você entender em que posição de filho você está. Escute. A Bíblia diz aqui no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, e aos que creem no seu nome. Se você for pesquisar no texto original, aqui a palavra filho é teknos. Teknos, que significa filhos que acabaram de nascer. Filhos que acabaram de nascer. Quer dizer, criancinhas.
Então Deus, quando olha para você, diz: todos quanto creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Eu criei, agora eu sou filho. Ainda que uma criancinha, um bebezinho, ainda que um menininho, eu ainda sou filho. Posso ouvir um amém? Talvez você ainda seja um bebezinho. Posso ouvir um aleluia? Um glória a Deus? E eu vou explicar para você quem são as criancinhas. Criança é aquela que briga pelas coisas. Não é assim? É meu, é meu, é meu, é meu. Aí chora, faz birra. Então é uma criança. Criança é aquele que vai para a igreja fazer campanha para conquistar as coisas. As crianças dizem é meu, os adultos dizem é nosso. Então, você aceita Jesus, é uma criancinha. Tem um monte de gente aí fazendo um monte de besteira por aí. E está cheio de criancinha por aí. É culpa de quem? Culpa de ninguém, são crianças, precisam crescer. E para a criança crescer, alguém precisa dar discernimento, dar norte. Porque se coloca a criança no prezinho para ela aprender? Para que se coloca a criança na escola para ela aprender? E ela vai crescendo e ela vai aprendendo até que ela chega na maturidade. Ela passou por uma escola. O nosso problema é que a igreja hoje não tem essa escola. E aí nós olhamos para as pessoas dentro da igreja, criancinha a vida inteira. A vida inteira é uma criança que não cresce. Aí muda de uma igreja, vai para outra. Aí parece um macaco pulando de galho em galho. Atrás de mais uma promessa, atrás de mais uma revelação, atrás de mais um profeta. Por quê? Porque não cresceu. E o desejo do seu coração são as coisas. Você briga pelas coisas, você luta pelas coisas. Então você ainda é uma criança. Essa palavra tá doendo aí, irmão. Tá batendo forte aí no seu coração. Posso ouvir um aleluia? E o nosso trabalho, querido, é levá-los ao crescimento. O nosso trabalho é tirar os panos ungidos de cima do púlpito e fazer as pessoas ungidas. Pastor, o senhor não crê que um pano ungido pode curar? Eu creio, irmão. Pastor, o senhor não crê que uma água consagrada, orada em cima da televisão, sei lá de onde, do rádio, abençoa a vida das pessoas? Eu creio, irmão. Mas uma experiência não determina uma doutrina. Não é porque dá certo que é certo. Olha para Jesus. Um dia Jesus curava, no outro dia ele não curava, só ensinava. Num dia ele colocava a mão e curava, no outro ele cuspia e curava, no outro ele fazia lodo e curava. Então Jesus não tinha uma... Está entendendo? Ele não tinha uma doutrina. O negócio é deixar Deus ser Deus. Não fazia das coisas uma doutrina. Hoje as pessoas pegam os sinais que dão certo e fazem dele uma doutrina. Não, venha buscar o seu lenço ungido que nós oramos no monte, a sua água de Israel. Aí o cara diz que vai buscar água lá em Israel. Ah, vai nada. Aí o pessoal vai lá na igreja buscar água de Israel. E as pessoas não olham mais para a cruz, olham para o pano ungido, olham para o avental ungido, olham para a água, olham para isso, olham mais menos para a cruz do Calvário. Não, porque isso vai mudar a minha vida, isso vai transformar a minha vida. E aí nós queremos transformar a nossa vida. Nós queremos para nós e não o que Deus quer. Crianças, um povo criança, que não cresce no entendimento, que não para em nenhuma igreja, que não tem opinião, não tem alinhamento, não enxerga o céu. Por quê? Porque ninguém está ensinando essa palavra. Nós preferimos criar playground dentro da igreja, balanço escorregador, conforto para as pessoas virem e voltarem de novo. Não, amanhã eu vou de novo. Uau, foi uma bênção o culto, o pastor distribuiu bênção, eu já recebi a minha, eu estou levando a chave do meu apartamento, oh aleluia, amanhã eu venho buscar do carro. Enche, lota. Tem culto à mesa das revelações. É revelação para tudo quanto é lado. Conta 10 dias e Deus vai dar algo. Que algo? Não sei, é algo.
é algo. Ah, irmão, vai pregar a Bíblia. Fala da palavra. É a palavra que transforma, porque o povo está doente, porque não tem palavra. Não tem Bíblia, o povo não cresce porque não tem palavra, não tem Bíblia. Dá certo, lógico que dá certo, lota, vem só um monte de gente. Dá até mais dinheiro. Mas e aí? Nem tudo que dá certo é certo. Eu preciso entender a vontade de Deus, o que Deus quer para mim. Deus só trabalha por processos. Deus só trabalha por processos. Primeiro é a erva, depois é a espiga, depois é o grão cheio de espiga. A Bíblia não diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Primeiro eu conheço o caminho, por processo eu conheço a verdade e por processo eu conheço a vida. Deus só trabalha por processos. Eu preciso crescer, nascer, crescer e aprender com Deus. Se você não vem aqui para aprender, você veio ao lugar errado, porque esse é um lugar de ensinamento de Deus. Não, mas é que eu queria hoje receber um negócio assim que vai mudar a minha vida. Então receba a palavra de Deus. Ela será lâmpada para os teus pés, luz para os teus caminhos. Você não tropeçará mais com os teus pés em pedra. Sabe por quê? Por muito tempo a igreja romana escondeu as escrituras das pessoas. Porque a verdade torna as pessoas independentes. Quando você é conhecedor da verdade, você se torna independente. Você tem opinião própria. Porque você conheceu a verdade. A certeza, a convicção está dentro do seu coração. Escute. Se você ainda é tecnós, filhinho que acabou de nascer, precisa crescer. Mas a Bíblia diz lá em Apocalipse, no capítulo 21 e no versículo 7, diz: quem vencer herdará todas essas coisas. Eu serei o seu Deus, ele será o meu filho. Note que aqui em Apocalipse Deus fala de herança. Quem vencer herdará todas as coisas. Lá no livro de João que nós lemos, não fala de herança, só fala de filho. É filho, passou a ser filho, mas não tem herança. Aqui em Apocalipse não. E se você for procurar no original, aqui a palavra filho não é mais teknos, mas é huios. Huios, que significa filhos no mesmo caráter e formação que o pai. Filhos que já têm o mesmo caráter e formação que o pai. Filhos que estão prontos para exercer a herança. Filhos que já estão prontos para tomar posse da herança. O pai pega o filho e coloca ele no mesmo lugar. Agora você é herdeiro. A Bíblia diz: o vencedor se assentará comigo no meu trono. Deus pega o filho e dá a herança para ele. Irmãos, os judeus têm uma cerimônia chamada Bar Mitzvah. Amém? Essa cerimônia que os judeus fazem é simplesmente para proclamar a posse da herança do filho. Quer dizer, o pai eles não esperam o pai morrer para o filho tomar posse da herança. Enquanto o pai está vivo, o pai transmite a responsabilidade da herança para o filho. Então eles fazem uma cerimônia para proclamar a possessão da herança do seu filho. Então todo mundo fica sabendo: agora o filho é que tem a responsabilidade. Agora o filho é que tem a mesma autoridade. Então fazem essa cerimônia. Nosso tempo não. Nosso tempo, quando o pai morre, que o filho vai lá e toma posse da herança. É assim? Ou das dívidas, né? Quando não tem herança, toma posse das dívidas, dos problemas, né? Não, no tempo nos judeus não. Os judeus fazem cerimônia para transmitir, para passar a posse da herança. Com Deus é a mesma coisa. Posso ouvir um amém? Por que será que Jesus é chamado de Rei dos Reis? Rei dos? Espera aí, como assim?
Rei dos reis não deveria ser rei dos príncipes. Eu sou filho, eu sou príncipe. Não, rei dos reis. Porque o nosso Deus, Ele divide seu reino. Ele pega o seu reino e diz: você faz parte dele. Ele pega o seu trono e diz: se assenta comigo no meu trono. Ele pega a sua paternidade e Ele divide com você. Eu sou pai, você também é pai. Aleluia. Mas o que eu quero te dizer nessa noite, querido, é que em que estação você está, em que tempo você está? Você está vivendo o tecnós? Você é um filho que acabou de nascer? Ou você já é um ruiós? Já tem o mesmo caráter, já tem a mesma formação, já tem uma mente sadia, saudável, inteligente, concernente à vontade de Deus. Você já cresceu, está pronto para tomar posse da herança de Deus, está pronto para exercer o reino como rei neste mundo. Aleluia! Oh, glória a Deus! Não faça como o filho pródigo, não! Não brigue pela sua herança. O filho pródigo briga pela sua herança. Não, querido, apenas cresça. Apenas cresça. Permaneça ao lado do pai. Apenas cresça. E ele vai olhar para você e vai dizer: filho, tudo que é meu é teu. Tudo que é meu te pertence. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Mas quem é criança, quem não tem amadurecimento, está brigando pela herança, está lutando pela herança, e uma hora vai ficar como o filho pródigo, perdido. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Deus sempre vai parar o avivamento que não tem propósito. Deus sempre vai impedir um avivamento que não tem propósito. Olhe para Davi. Lembra de Davi quando ele foi trazer a arca da casa de Abinadab? Quando Davi coloca a arca num carro de boi e ele sai desfilando com a arca, e a Bíblia diz que os bois tropeçaram na pedra. Os bois tropeçaram. Eu creio que foi Deus que pôs aquela pedra para os bois tropeçarem. Aleluia, ele tropeçou na pedra. Sabe quem é a pedra? A pedra é Jesus. Aleluia, sabe quem é Jesus? Jesus é a palavra. O boi tropeça na própria palavra. Aleluia, todo avivamento que é gerado sem a vontade de Deus, tudo que as pessoas estão fazendo que não é a vontade de Deus, vai tropeçar na própria palavra. Aleluia, vai cair. Tudo que é torre humana vai cair, tudo que é Babilônia vai cair, torre de Babel vai cair, o que é humano vai cair, não vai permanecer. Escute o que eu estou te dizendo: ou você constrói com Deus, ou sem Deus, tudo que você vai construir, tu por aqui não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Aí o servo de Davi põe a mão na arca, e a Bíblia diz que quando ele põe a mão na arca, ele morre na mesma hora. E a Bíblia diz que Davi ficou muito triste. Tadinho do Davi, ficou triste. O que ele fez quando ele ficou triste? O que ele fez? Ele pegou a arca, deixou na casa de Obed. É isso, né? Obed-edom. Deixou a arca na casa de Obed-edom e levou o carro embora. Sabe o que ele deveria fazer? Sabe o que ele deveria fazer? Ele deveria ter levado a arca e queimado o carro. O carro de boi devia ter queimado. O carro de desfile, que o que Davi queria fazer era um desfile. Ele pegou a arca e disse: eu vou colocar nesse carro bonito e vou fazer um avivamento aqui. Aleluia. Aí os bois tropeçam, dá errado. Ele pega a arca, leva a arca embora. E leva o carro de boi embora. Deixa a arca na casa de... Fez igualzinho o povo lá na Torre de Babel. Pararam de edificar a cidade e continuaram edificando a torre. Deveria fazer o contrário: parar de edificar a torre e edificar a cidade. Davi deveria ter feito o contrário: levado a arca nos ombros e queimado o carro. O carro alegórico. Nós precisamos aprender
nos autoanalisar. Precisamos aprender. Ah, meu querido, existe uma torre até hoje. Essa torre de Babel está sendo estabelecida até hoje. Até hoje os homens estão estabelecendo esta torre. E a Bíblia diz que Jeremias profetizou, e a Babilônia embriagou as nações com seu vinho. A Babilônia embriagou as nações com seu vinho. Essa torre está sendo estabelecida até hoje. O orgulho, a inveja, a ganância, princípios babilônicos está sendo estabelecido. Por isso que Paulo diz aos Efésios 5,18: não vos embriagueis com o vinho da contenda, mas sejais cheios do Espírito do Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Abandone a sua torre nessa noite. Construa a cidade. Se coloque na posição de filho de Deus. Cresça e amadureça. E você não vai mais ficar perdido por aí. Você não vai mais precisar de ninguém. Coloque a mão na sua cabeça. Você não vai mais ficar correndo atrás de pano ungido, de coisas ungidas, de água de Israel. Não. Você não precisa da água de Israel. Existe um rio de água viva que está fluindo dentro do seu interior. Você vai deixar de ser criança, vai crescer, vai parar de correr atrás de atrativos, de coisas carnais. Aleluia. Você nasceu para cumprir a vontade de Deus, para viver as boas obras do Senhor. Deus te chamou para que andasse nelas. E a Bíblia diz isso em Efésios 2, versículo 10. Nós fomos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as suas boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Deus te chamou para andar na obra dele, na vontade dele. Não é do seu jeito, é do jeito do Senhor. É do jeito do Senhor. Tocar o céu é bom, mas não do teu jeito, do jeito do Senhor, não da sua maneira, da maneira de Deus. Humilhai-vos diante da presença de Deus, e Ele no seu tempo vos exaltará. Oh, aleluia, é tudo. Existe um propósito debaixo do céu. Deus quer estabelecer esse propósito. Deus quer estabelecer sobre a tua vida esse propósito. Querido, cresça diante da presença de Deus. Deus está te chamando como filho. Aleluia, está na hora de você entrar na presença de Deus como Ruirós. Filho que tem a mesma mente, filho que tem o mesmo caráter, a mesma formação. Aleluia, que tem a mesma visão, o mesmo entendimento, conhecimento, um alinhamento com o céu, um discernimento celestial. Aleluia, se coloque de pé nessa noite. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu quero que você feche os teus olhos agora, irmão. E agora só Deus sabe. Deixa Deus ser Deus aí na sua vida. Dá lugar para Jesus. Assume o compromisso com Ele. Assume o posicionamento com Ele. Diz: Deus, eu quero a tua presença. Eu quero a tua vontade, a tua palavra. Eu quero um compromisso vivo, verdadeiro com o Senhor. Eu quero um alinhamento com o céu, entendimento, conhecimento, discernimento da tua vontade e da tua palavra. Você só vai ter isso, irmão, quando você parar de buscar as coisas e entender que Deus é Deus na sua vida, que Ele vai dirigir os teus passos em águas tranquilas, em pastos verdejantes, vai guiar você pelo caminho manso. Oh, alabachuriandarabacandarabai. Sinta a presença de Deus aí. Sinta a presença de Deus aí. Feche os teus olhos e sinta a presença de Deus. Feche os teus olhos e sinta a presença de Deus. Sinta a presença de Deus. Seja tocado por Deus. Seja tocado pela presença de Deus. Oh, rebachuria candarabahai. Urabachandarabahai. Urabacandarabahai. Não se preocupe. Todas essas bênçãos se alcançarão quando cumprir